E aí, já pararam para pensar como é que a gente aprendeu a conversar com os computadores? Tipo, a primeira vez mesmo? Como saímos daquele mundo de, sei lá, interruptores e luzes piscando para chegar nos softwares super complexos de hoje? Pois é, essa história toda começa num lugar bem escuro, sabe? Um lugar cheio de uns e zeros. Dá uma olhada nisso aqui. Parece um pesadelo, né? Pois bem, essa era a realidade dos primeiros programadores. E não, isso aí não é um erro de digitação, não. Isso é um programa. Uma única instrução em código de máquina, que era a única língua que os computadores conseguiam entender naquela época. Olha, programar direto em código de máquina era uma tarefa de maluco. Imagina só ter que decorar milhares de sequências de números assim, onde um único zero trocado por um 1 jogava dias de trabalho no lixo. E para achar o erro depois, nossa, quase impossível. Ficou bem óbvio que a gente precisava de um jeito melhor de fazer as coisas. A grande questão era essa, né? Como criar uma ponte entre a nossa língua, o jeito humano de pensar e esses uns e zeros da máquina. A gente precisava de um tradutor, uma camada no meio do caminho que nos deixasse pensar de forma mais abstrata e deixar o trabalho chato de converter tudo para o próprio computador. E o legal é que a resposta para isso começou a aparecer bem antes do que muita gente pensa. Então, para achar essa resposta, a gente volta no tempo, vamos para Londres, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Lá no Birkbeck College, tinha uma equipe pequena trabalhando numa máquina chamada ARC. Era um computador eletromecânico, sabe? E foi bem ali, nesse cenário, que uma ideia revolucionária começou a nascer. E essa ideia veio de uma pessoa, Kathleen Booth. Na época, o nome dela era Kathleen Britton, uma matemática genial que, junto com o futuro marido, Andrew Booth, estava ali na linha de frente da computação britânica. Ela simplesmente olhou para toda aquela bagunça do código de máquina e pensou: peraí, tem que ter um jeito mais claro de fazer isso. Então, num trabalho dela de 1947, a Booth propôs uma coisa chamada notação contraída. A ideia era super simples, mas genial. Tipo, em vez de decorar que, sei lá, 11100 significa somar, por que não usar um símbolo? Uma letra, qualquer coisa que uma pessoa pudesse lembrar fácil. Foi a primeira vez, documentada, que alguém sugeriu usar símbolos em vez de números para dar ordens para um computador. E olha, isso não é a gente falando agora, olhando para trás, não. Fontes históricas confirmam que o trabalho dela foi o ponto zero, a origem de tudo. Ela literalmente plantou a sementinha que daria origem a todas as linguagens de programação que vieram depois. Mas a ideia da Booth era até então teórica, né? Tava no papel. O próximo passo era construir uma ferramenta de verdade para botar isso em prática. E essa parte da história acontece na Universidade de Cambridge. Foi lá que essa semente começou a brotar de verdade. Chegamos em 1949. Tinha uma equipe liderada por Maurice Wilkes, com umas contribuições super importantes de David Wheeler e Stanley Gill. Eles estavam trabalhando num computador chamado EDSAC, e juntos, eles criaram um programa que chamaram de Initial Orders. E esse programa foi nada mais, nada menos que o primeiro assembler, ou montador, funcional da história. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada. Esse programa, o Initial Orders, ele lia os símbolos que a gente conseguia entender, os tais dos mnemônicos, e traduzia tudo para o código de máquina que o computador entendia. Basicamente, o próprio computador estava fazendo o trabalho de tradução, era a máquina ajudando a se programar. Esse conceito mudou absolutamente tudo. E foi aí que o grande salto aconteceu. Olha só, de um lado, o código de máquina praticamente impossível de decorar. Do outro, os mnemônicos do EDSAC. A para adicionar, S para subtrair. De repente, o código começou a fazer sentido. Programar deixou de ser um teste de memória e passou a ser um exercício de lógica. A diferença é brutal. Mas calma, ainda tinha um probleminha. Os programadores já usavam esses símbolos para as ações, tipo somar. Só que eles ainda precisavam saber o endereço exato, o número do lugar na memória do computador. É tipo saber que você tem que pegar o livro, mas ainda ter que decorar que ele está na prateleira número 100. Ainda era meio chato, né? E a peça final desse quebra-cabeça, o toque de mestre, veio em 1954 e veio com um cara chamado Nathaniel Rochester, lá da IBM. Ele foi o arquiteto do computador IBM 701 e foi ele quem introduziu o conceito de assembly simbólico. Isso aqui mostra a mudança de um jeito perfeito. Antes, a pessoa escrevia algo como A100, que significava adicione o que está no endereço 100. Com o assembly simbólico, dava para escrever ADD total,
Ou seja, o programador dava um nome com significado, tipo total, para um lugar na memória. E o montador, o programa, que se virasse para associar esse nome com um número. O código ficou autoexplicativo, legível, quase como uma frase normal. Então, vamos recapitular essa jornada rapidinho. 1947, a ideia da Kathleen Booth. 1949, a ferramenta prática da equipe do IDESAC. E 1954, a legibilidade final com o Rochester. Pensa bem, em menos de 10 anos, saímos da escuridão total do binário para uma linguagem estruturada. Foi muito rápido. E essa transição, sabe, de ir para linguagens mais abstratas que o Assembly começou, isso gerou um ganho de produtividade, assim, gigantesco. Tem uma frase do lendário Fred Brooks, um cientista da computação, que resume isso perfeitamente. Ele disse que esse movimento de se afastar do código de máquina, que foi iniciado pelo Assembly, multiplicou a produtividade por no mínimo 5 vezes. Pensa nisso. Os programadores podiam construir muito mais coisas, mais rápido e com bem menos erros. E aí que está o ponto crucial. Isso não é só uma aulinha de história. A linguagem Assembly estabeleceu o princípio básico da programação moderna, que é essa ideia de traduzir símbolos humanos para instruções de máquina. E ela ainda é super essencial para tarefas de baixo nível, sabe? Tipo em sistemas operacionais, drivers. Para ter uma ideia, o kernel do Linux, que é o coração de inúmeros sistemas que a gente usa, ainda tem uma parte dele escrita em Assembly para fazer as tarefas mais críticas. No fim das contas, a história do Assembly é a história da primeira grande tradução entre a gente e as máquinas. Esses pioneiros pegaram o que era incompreensível e transformaram em algo simbólico, com significado. Hoje a gente está enfrentando outros desafios de tradução, né? Com inteligência artificial, interface cérebro-computador. E aí fica a pergunta no ar: qual vai ser o nosso próximo Assembly? O que vem depois?